Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Maquiavel. Em um mundo onde todos falam ao mesmo tempo, a maioria já não escuta. As palavras se tornaram moeda inflacionada, ditas sem peso, sem pausa, sem direção. O barulho é constante, e nesse excesso de som, a clareza se tornou um luxo raro. Uma fala clara, centrada e impactante não é fruto de técnica apenas. É reflexo de presença interior. E nesse ponto, Maquiavel, mais do que um estrategista de palácios e governos, nos oferece uma chave. Quem fala com consciência domina a atmosfera sem precisar levantar a voz. A comunicação, no fundo, não começa na boca. Começa na energia com que você ocupa um espaço. Há quem fale pouco e cale uma sala. Há quem fale muito e seja esquecido antes do silêncio. Quando você fala com clareza, você não agrada, você delimita, você não suplica, você posiciona. E nesse gesto quase invisível, você anuncia quem é, sem gritar, sem explicar, sem tentar convencer. Este vídeo não é sobre técnicas de oratória, é sobre consciência simbólica, porque o mundo não responde às suas palavras. Ele responde ao que você representa enquanto fala. E isso Maquiavel sabia bem. A linguagem é poder, mas só quando vem de dentro. Quem fala demais, na verdade, tenta se proteger. Explicações longas são, muitas vezes, tentativas disfarçadas de pedir permissão para existir. É o medo de parecer duro, o medo de parecer egoísta, o medo de ser mal interpretado. E nesse medo, o discurso se estica, se enrola, se perde. Maquiavel diria: quanto mais se explica, menos se impõe. O governante que precisa justificar tudo não comanda, suplica. Ele não informa, se desculpa. A clareza não está em detalhar, está em estruturar, está em dizer o essencial com serenidade, sem pressa de convencer. Porque quando você fala com firmeza, quem precisa entender, entende. Quem não precisa, silencia. E quem te respeita, escuta. Falar demais é como abrir todas as portas da casa, esperando que alguém entre pela certa. Falar com clareza é escolher a porta, é mostrar o caminho, é não ter medo do silêncio depois da frase. A comunicação explicativa, no fundo, denuncia um corpo inseguro. Um corpo que tenta preencher os vazios com palavras. Mas quem já está cheio por dentro, fala pouco. E mesmo assim, faz ecoar. Palavras moldam mundos. Mas não é o volume que transforma, é o símbolo. Maquiavel compreendia isso. O poder real está na imagem que você invoca, não na lógica que você oferece. Quando alguém fala com autoridade simbólica, não há espaço para dúvida. O impacto está na pausa entre as frases, no ritmo com que a ideia caminha, na escolha do momento exato de dizer. É menos sobre convencer e mais sobre criar realidade. A linguagem é como uma lâmina. Pode cortar com precisão ou ferir sem direção. E quanto mais afiada essa intenção, menos esforço é necessário. Uma única frase, colocada no tempo certo, pode reorganizar percepções, redesenhar relações, reposicionar você no olhar do outro. Isso é o que Maquiavel chamaria de domínio invisível. A capacidade de induzir sem impor, de mover sem empurrar. A fala poderosa não precisa ser longa, ela precisa ser certeira. Porque o inconsciente não responde a explicações, ele responde a símbolos. E quem sabe tocar o símbolo certo, na hora certa, governa, mesmo em silêncio. Tentar ser compreendido por todos é um caminho certo para ser diluído. Quando você adapta demais sua fala, suaviza demais sua verdade, explica demais seus limites, você não está sendo generoso, está sendo apagado. E ninguém escuta quem não sustenta sua própria voz. Maquiavel sabia disso. Não se governa tentando agradar. Comunicar é escolher, é dizer: isso é o que penso, e isso é para quem precisa ouvir. A clareza real nasce do foco. Foco em quem você é. Foco em quem você quer alcançar. Foco na intenção que guia sua palavra. O erro mais comum
é tentar falar com todos, mas quem fala com todos acaba não tocando ninguém. O mundo respeita quem sabe para onde está olhando. Quem fala para agradar, vira ruído. Quem fala para transformar, vira referência. Sua voz tem valor, mas ela só será ouvida de verdade quando parar de implorar por aceitação. Fale para os que decidem com o coração. Fale para os que buscam sentido. Fale com a dignidade de quem já não precisa de permissão. E então, até o silêncio dirá o que você veio dizer. Toda comunicação impactante tem camadas. A primeira é a essência, o núcleo da mensagem, que poderia ser dita em uma única frase. Se você não souber o que quer dizer em uma frase, ainda não sabe o que quer dizer. Essa é a fundação. A segunda camada é simbólica. Metáforas, comparações, imagens que ativam o inconsciente de quem escuta. Porque nosso cérebro sente mais do que entende. Ele capta sentido em forma de imagem, não em argumento. E quando você fala com imagens, você fala com o corpo emocional de quem ouve. A terceira camada é o silêncio, a pausa depois da frase, o espaço entre o que foi dito e o que está por vir. Essa pausa é onde mora o impacto, porque o silêncio não é ausência, é sublinhado. Quem termina uma fala e permanece em silêncio, sustenta a presença. Quem preenche cada segundo com palavras, revela medo de não ser escutado. Maquiavel entenderia essa tríade como uma arte de governo interior. Saber o que dizer, saber como dizer e saber quando calar. Quando você domina isso, não precisa elevar a voz, porque sua fala já carrega direção, e toda fala com direção encontra destino. Maquiavel nos deixou um ensinamento silencioso. Comunicar com impacto não é sobre volume, é sobre intenção. É sobre presença, sobre saber que sua fala tem peso e por isso não precisa de pressa. Quem tem algo a dizer não precisa gritar. Quem sabe o que quer não precisa se justificar. O verdadeiro poder não está em convencer, está em encarnar o que se diz. E quando você fala com esse tipo de clareza, não há resistência. Há escuta. Clareza é lucidez sem rigidez. É firmeza sem dureza. É simplicidade que carrega profundidade. Não é sobre simplificar ideias, é sobre deixar apenas o essencial. Impacto, por sua vez, é precisão. É dizer o que precisa ser dito com a energia exata, nem a mais, nem a menos. E quem domina isso, muda atmosferas, redesenha vínculos, posiciona-se sem esforço. Fale como quem já se ouviu. Fale como quem já se compreendeu. Fale como quem não teme o silêncio, nem a reação do outro. Porque no fundo, quando a fala nasce do centro, o mundo para e escuta. Você não precisa convencer, você precisa ser. E ser, dito com verdade, é impossível de ser ignorado.